Pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando com vocês sobre o famoso verbo to be de uma maneira detalhada, com exemplos anotados para que vocês possam aprender. Então se liga aqui. Pessoal, então vamos conversar sobre o verbo to be aqui. Famoso verbo to be, um assunto extremamente básico, mas que a maioria dos alunos tem dificuldade, então decidi gravar esse vídeo, fiz o possível para deixar ele no YouTube depois para vocês lá, disponível, com texto, com descrição, para auxiliar ao máximo no aprendizado de vocês e não deixar nenhuma dúvida. Mas vamos lá, vamos começar. Então, como que a gente começa a estudar o verbo to be, a entender o verbo to be? Então, você não entende o verbo to be ou não começa a entender o verbo to be pelo verbo to be em si, mas sim pelos pronomes subjetivos. Então, quais são os pronomes subjetivos? Consertando a gola aqui, tá? Uma bagunça. Quais são os pronomes subjetivos? Os pronomes subjetivos, eles são I, you, he, she, it, we, you e they, ok? I, you, he, she, it, we, you e they. Então a gente já comentou sobre eles no vídeo sobre Simple Present, esse já está lá no YouTube. Eles são base para aí, talvez todas ou a maioria dos conteúdos gramaticais de inglês. Então, se você não viu, vai lá, dá uma olhadinha lá no outro vídeo sobre... depois vai lá no YouTube e vê o vídeo sobre Simple Present, que você vai ter um detalhamento maior já sobre os pronomes subjetivos. Então, I quer dizer eu, you, você, he, ele, she, ela, it, é isto, ou ele ou ela para objeto, we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas, plural para objeto também. Os pronomes subjetivos, I e you, embora a gente sempre veja o verbo to be com um deles, ou na maioria das vezes, eles não são o verbo to be em si. Então, I, you, he, she, it, we, you e they não são o verbo to be em si. E sim, são pronomes subjetivos, mas para entender o verbo to be, a gente precisa deles. Mais para frente, vocês vão ver direitinho a real razão disso. Então, vamos lá, começar com o verbo to be em si, que é o assunto de hoje. O que é esse tal de verbo to be? E aí começa o primeiro problema para se entender o verbo to be. Hello. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar aqui, ok? Qual que é o primeiro problema para se entender o verbo to be? Ele tem duas traduções em português. Então, uma palavra em inglês, que é o verbo to be, corresponde a duas em português, que são os verbos ser e estar. Então, o verbo to be em português, ele aparece de duas formas, que são os verbos ser e estar. Então, dentro do verbo to be em inglês, tem em português eu sou, ele é, eles são, eles estão, elas são, eles serão, estarão, estaríeis, estará, será, era. Então, tem uma infinidade de traduções dentro desses dois verbos. Na verdade, são as variações desses dois verbos em português. São os verbos ser e o verbo estar, que são dois verbos que a gente usa bastante. Tanto o verbo ser quanto o verbo estar. Então, o primeiro problema do verbo to be, mas agora vocês já estão esclarecidos com relação a ele, é que ele tem duas traduções em português. Somente o verbo to be corresponde em português a ser e a estar e a todas as variações que a gente tem em português, mas em português a gente tem muito mais variações do que em inglês. E aí, vamos lá. Qual que é o segundo problema do verbo to be, ou a segunda dificuldade na hora de se entender ele? Os verbos, por exemplo, o verbo to have, o verbo to have, que é o verbo ter, no passado ele é had, no presente ele é have, futuro will have. O verbo go, verbo bem famoso, quer dizer ir, verbo to go, no passado
ele é went, no presente ele é go e no futuro ele é will go. O verbo get, no passado ele é got, no presente ele é get e no futuro ele é will get. Perceba que eles variam um pouco de um tempo para outro. Então, eles utilizam bastante os auxiliares para indicar realmente qual que é o tempo que a frase está. Já o verbo to be não, ele varia muito mais. Então, o verbo to be no presente, ele aparece como is, are e am. Então, olha a diferença. O verbo have, no presente, ele é somente have. Já o verbo to be no presente, ele é is, are e am. No passado, ele é was e were, então comparando novamente com o verbo to have, que no passado é had. O verbo to be é was e were. E no futuro, ele é will be. Então percebam que ele varia muito mais do que os outros verbos tradicionais. E essa variação maior, sem muito padrão, né, a gente vai ver mais pra frente, que não tem um padrão certinho para essa variação. Tem algumas coisas que ajudam a gente a entender, mas no fundo não tem um padrão real para essa variação. Ela realmente surgiu e a gente tem que aprender, meio que aceitar, né, entender. Como meus alunos costumam falar que é porque sim, porque Deus quis, porque é assim. A justificativa científica é que a gramática vem depois da língua, então tudo que tem com relação à noção gramatical veio da observação de como os falantes da língua inglesa falavam. Então aí o segundo problema do verbo to be, que agora não é problema para vocês mais, é que ele varia mais. Então no passado ele é was e were, no presente ele é is, are e am, e no futuro ele é will be. Ele varia mais do que os outros verbos. Acabaram aí os problemas? Não. Próximo problema, esse eu não vejo tanto como problema, acho que é uma facilidade, é que o verbo to be dispensa aqueles auxiliares que indicam se a frase está no presente, no passado ou no futuro. Ele por si só já fala o tempo que a oração ou a frase está. Então ele não precisa nem do quem já viu outro vídeo lá, foi lá no YouTube, já viu sobre Simple Present, ele não precisa do, nem do does, nem do did, nem do will, de certa forma sim, porque a forma no futuro dele é o will be, mas é a forma dele em si, não necessariamente o auxiliar will, ok? Então ele dispensa esses auxiliares. E aí está outro problema, o pessoal costuma utilizar bastante o do com am, o do com is, do com are, e não precisa dos dois, ou é um ou é o outro. O verbo to be ele é suficiente com relação a isso. Então vamos lá, como que a gente utiliza esse verbo to be? Ele é distribuído de acordo com o pronome subjetivo que está sendo utilizado. A gente vai começar pelo presente, depois eu vou colocar isso escrito para vocês. Mas no presente, para fins didáticos, vocês vão gravar aqui o que? O are, ele serve para o plural. Então, we, que é nós, e o, vocês, e they, que é eles ou elas, né? Terceira pessoa do plural. Usa are, A-R-E. O is, ele serve para o singular, que é he is, ele is, né? She, que é ela, is, e it is. Então, are plural, is singular. O I é sempre am, o I no presente, verbo to be, é am, por quê? Porque sim. E o you sempre segue a regra do plural. Então, o you vai sempre ser de acordo com o plural, mesmo estando no singular. Então, o você em inglês, você é you are, mesmo que o are é para o plural. E aí a justificativa é essa que eu acabei de falar, que primeiro vem a fala, né, a língua, e depois a gramática, né, a justificativa científica. Então, eles observaram que os falantes americanos ou britânicos de inglês falavam você igual a vocês dessa forma, e aí só diferenciavam pelo contexto, ok? Lembrando que is, are e am querem dizer a mesma coisa. Então, essa variação, sem muita justificativa, ela é só pro uso, de acordo com o pronome subjetivo, e não para a tradução e para o sentido. A tradução e o sentido é a mesma. É os verbos ser e estar no presente. Então, eu sou, eu estou, ele é, ela está, nós somos, nós estamos, vocês são, vocês estão, entendeu? Eles são, elas estarão, estão, são.
Então, só muda com relação ao uso e não com relação ao sentido e à tradução. No passado, ele aparece nas duas formas que eu falei, que são as formas was e were. Was e were. Were, plural, que é we were, you were e they were. E o was, singular. I was, he was, she was e it was. I was, he was, she was, it was. Perceba que até o I, no caso do passado, ele segue o padrão do singular. A única exceção é o you, que é o nosso esquisito. Eu gosto de falar que ele é o esquisito, porque mesmo estando no singular, ele segue o padrão do plural. Então, fica you were, mesmo sendo o you do singular. Futuro ele aparece só de uma forma, que é a forma will be, apenas de uma maneira, que é will be, que indica serei, estarei, serão, estarão, ok? E todas as variações dentro disso aí. Ele tem mais particularidades, por exemplo, em inglês, quando a gente vai falar a idade, fala-se I am ou you are. I am 25 years old e não I have, como a gente fala em português, né? Eu tenho tal idade. Eles falam I am, utilizam o verbo to be para isso. E as frases, como que a gente monta uma frase com o verbo to be? Começando pelo presente. I am teaching. Eu estou ensinando. You are learning. Vocês estão aprendendo. Então, só beber uma água aqui. Então, I am teaching. Eu estou ensinando. Perceba que é o pronome I vem primeiro, depois o verbo to be am, depois o restante da frase, que é teaching. You are studying. You, primeiro, pronome subjetivo, depois o are, que é o verbo to be, e depois o restante da frase, no caso, studying. Poderia variar muito mais, dar muito mais exemplos, mas aí eu vou mostrar só a variação com relação às perguntas em inglês e a forma negativa. Então, I am teaching. Se eu fosse perguntar se vocês estão estudando, em vez de eu falar you are studying, seria are you studying. Então a estrutura da pergunta em inglês, ela inverte, né? Troca o sujeito com o verbo to be. No caso, o sujeito é um pronome subjetivo you. Então fica are you learning ou are you studying. E a negativa, ela é afirmativa mais o not. Então, you are not studying. He is not studying. Is he studying? Is she studying? Interrogativa. E he is studying? Afirmativa. She is studying. E a gente deve estar pensando aí, mas Thiago, e aqueles aren't, isn't, que acaba que em português a gente não tem essa questão das contrações, elas são exatamente a mesma coisa, não quer dizer que é mais formal ou menos formal do que o I am. Eles inclusive usam mais, mas dizer I am é a mesma coisa de dizer I'm, dizer he is é a mesma coisa de dizer his, dizer he is not é a mesma coisa de dizer he is not ou he isn't, you are not, a mesma coisa de you aren't, they are not, a mesma coisa de they are not ou they aren't. Então, eu vou colocar uma tabelinha para vocês aqui depois, com as formas contraídas. Elas é meio que decorar mesmo, não tem muito macete, mas não é tão complexo assim não. Então, só retomando aqui para vocês não esquecerem, o primeiro problema do verbo to be é que ele tem duas traduções em português. Então, ele corresponde em português aos verbos ser e estar. Isso não pode esquecer. A tradução é extremamente importante. Ele é um verbo comum, só que com mais peculiaridades que os outros. Por isso que ele complica tanto. E ele é base para muitos outros conteúdos gramaticais. Por exemplo, present continuous, present perfect. Tudo isso usa um pouquinho do verbo to be. Então, você não entende ele. Por isso, esse ódio tão grande que você fala que os alunos têm ódio do verbo to be quando você não consegue entender. Segunda dificuldade, além das traduções, ele varia muito mais com relação a presente, passado e futuro, e essas variações não são exatamente justificadas. Então
dei uma dividida aqui para facilitar o estudo e o entendimento, mas ele não tem um padrão real de como que essas variações são feitas. A gente tem algo que a gente meio que decora mesmo, não tem muito macete não. Ele tem suas próprias regras, ele não depende de nenhum auxiliar para indicar tempo, que é outra dificuldade. E aí as variações, que é o que eu passei para vocês, vou colocar no formato de imagem, tentar trazer aqui no Instagram também, mas lá no YouTube com certeza. Vá lá, assistam os vídeos, dê uma olhada lá. Então, é isso o verbo to be, ok? Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, I will be, you will be, she will be, he will be, it will be, we will be, you will be e they will be. É só isso, não é um bicho de 7 cabeças, ok? Então, bye bye for you.